Boa noite a todos, a todas. Estamos aqui no canal Chai, Caminhos para o Bem Viver. Chai é uma palavra dos indígenas Katinawá do Acre e quer dizer metade de você em mim, metade de mim em você. Metade de mim em você, metade de mim em você. O canal Chai procura experiências e reflexões sobre o bem viver. É um momento muito importante na história da humanidade, onde nós temos que descobrir novas formas de viver. E essas novas formas de viver já estão presentes nas experiências das pessoas e nas experiências das comunidades. Hoje, nós temos conosco uma pessoa muito importante, Cristiane Gasparini, socióloga, que tem mestrado e doutorado em saúde pública pela USP. Ela foi coordenadora e criadora da área de segurança alimentar do Instituto Polis e tem tido uma presença muito grande nas redes de direitos à alimentação. Trabalhou na Constituição Brasileira para introduzir um artigo sobre direito à alimentação e teve também presença como presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da cidade de São Paulo, também do CONSEA, autora de do livro Segurança Alimentar e Nutricional, Significados e Apropriações, e tem toda uma trajetória internacional com a FAO e com outros organismos para traduzir, transformar em cultura o direito à alimentação. Cristiane Gasparini, é com muita honra que te recebemos hoje no nosso programa do canal Chai. Oi, Hamilton. Prazer estar aqui com você. Depois de bastante tempo, você rodando o mundo, aí rodando as várias experiências, parece que você se assentou e se determinou num determinado lugar para construir uma experiência, e você vai falar a respeito dela aqui para nós. Cris, nesse momento trágico, né, que nós estamos vivendo do país, né, com 430 mil mortos, com a chacina do Jacarezinho e com outras tantas descalabros que acontecem no Brasil, vocês têm o dom de criar uma experiência positiva na pandemia, uma experiência que traz elementos novos e novas formas de viver, embrionárias, pequenas, ainda com uma dimensão micro, mas o micro é muito importante nesse momento. Queria que você falasse um pouco sobre como que surgiu essa ideia, que antecedentes, que ideias, que energias que confluíram para vocês chegarem a essa conclusão de que havia um interesse coletivo maior do que a fragmentação das pessoas individuais na sua resistência. Bom, primeiro que não foi assim uma experiência planejada, né? Como eu costumava fazer lá no Polis, um trabalho profissional, assim, de elaborar um projeto e buscar um recurso, né? Foi uma experiência que ela aconteceu basicamente impulsionada pela demanda, né? Que a pandemia nos colocou. Então, essa experiência, acho que cabe dizer que nós já éramos amigos, nós nos conhecíamos já, essas famílias, nós somos vizinhos aqui nessa região que eu moro, São Paulo, e a gente começou a sentir, assim, que a gente teria que se preparar para... que a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? Ninguém sabia quanto tempo ia durar. Então, que a gente tinha que, vamos dizer, criar as condições de união entre nós, né, fortalecer, porque nós éramos amigos, de vez em quando comíamos juntos, tipo fim de semana, aniversário de alguém, aqui na rua, né? E o que a experiência acabou, assim, a experiência que acabou acontecendo é de certa forma, fortalecer
intensificamos laços comunitários para viabilizar, principalmente, uma alimentação saudável. A gente, vamos dizer, eu acho que acreditou que ter uma boa alimentação fortaleceria a nossa imunidade, que, aliás, é uma coisa que acho que até eu comentei com você quando a gente conversou, que eu senti muita falta de um chamamento mesmo para pessoas que trabalham com fitoterapia, com terapias integrativas, porque se falou muito do resultado, da doença, né, vacina, mas não se falou de você reforçar sua imunidade, você se cuidar nesse momento, né? Então, foi esse sinal que deu para a gente que a gente teria que garantir minimamente condições de vida para nós, assim, são 5 famílias, são 11 adultos e 4 crianças. E então, acho que a primeira coisa para dizer é que, como você falou aí no meu currículo, né, eu já participei de muitas coisas ligadas à alimentação, é uma trajetória que eu percorri na minha vida, que vem desde uma herança de pai e mãe, né? A minha mãe ela é uma mãe tipicamente italiana, ela já não está mais aqui com a gente, mas ela me ensinou muito da culinária italiana, dos molhos, e o meu pai, desde que eu era adolescente, meu pai era macrobiótico, depois ele se tornou naturista, vegetariano, então eu tinha essa dupla influência, né? Então eu sempre cozinhei, eu sempre gostei de cozinhar. Eu saí da casa do meu pai muito cedo, com 19 anos, então já cozinhava, né, nas casas onde eu morei fora, eu morei no Ceará, e depois com amigos aqui em São Paulo, então já era uma coisa, um hábito que eu levava comigo. Mas com o tempo também vamos dizer, fui me inspirando mais na linha do meu pai, né, da alimentação como saúde, e acabei trabalhando com isso, né. Inclusive foi muito pela mão sua, da Beth, que eu comecei a participar, né, numa escala maior, porque eu sempre acompanhei o trabalho da Pastoral da Criança, que era aquela metodologia de aproveitamento integral de alimentos, então eu trabalhava em comunidade. Isso, múltipla. E foi assim que eu cheguei, né, apresentando um projeto lá no Polis e tudo, então eu trabalhei muito com comunidades sobre esse tema da alimentação, mas viver essa experiência aqui foi diferente de tudo que eu já fiz, entende? Porque é um envolvimento cotidiano, que implica em, vamos dizer, entrar na intimidade um do outro, o que você come, o que você gosta. O que eu acho que foi para nós um elo muito importante é que nós temos uma mesma linha de pensamento em relação à alimentação, né? Então, isso eu acho que tornou viável, porque se cada um tivesse vamos dizer, uma linha, né? Uns gostam disso, outros gostam... Não digo dos alimentos, mas nós somos veganos, né? Então, se um fosse carnívoro, outro vegano, aí vai fazer quantas refeições, né, para o grupo, né? Então, isso facilita muito, eu acho, né, de compartilhar de mesmos valores, né? Seja do ponto de vista da saúde, né, que acreditamos que essa alimentação é benéfica, né, traz boa saúde para nós, mas também por uma questão de ética com os animais, nossos amigos, né, temos essa relação de querer paz no nosso prato, né, e também por uma questão do que muitas vezes, isso eu acho que nem precisa comentar, que todo mundo já, o impacto que a carne, né, quanto que gasta de água, o que destrói das florestas. Então, eu acho que isso é o principal fator que viabilizou a gente fazer essa experiência, né. E, vamos dizer, outra, acho que, então, a gente se uniu para fazer a lista, toda semana a gente faz uma lista de compra, onde tem a lista de compra de todos, a compra que a gente chama compra geral, e também a compra específica de cada um, né? Então, tem um de nós que vai fazer essa compra, e eu acho que a gente acabou, hoje eu observando, e até você me provocou de falar sobre essa experiência,
estendendo o componente da qualidade, não só para o que a gente come, mas onde a gente compra. Onde a gente compra, né? Então, nós compramos quase tudo em entrepostos, diretamente da agricultura familiar, ou a gente tem... isso eu gosto de reforçar, que isso só é viável porque a gente mora num lugar que a pé a gente consegue comprar essas coisas quase, entende? Tem uma feira aos sábados aqui, que é o produtor de Biúna que vem, e também um entreposto muito próximo aqui, e então, assim, a gente tem acesso a esses produtos, né, que eu acho que deveria, a gente quando estava participando na presidência lá do conselho, procurou fazer várias ações e programas no sentido de estender isso para o maior número de pessoas, né, que todos tivesse mais feiras, mais possibilidade de que a agricultura familiar chegasse na nossa cidade, né? Então, acho que esse componente é muito importante de destacar, que é preciso que a gente sempre batalhe no sentido de ter mais formas de abastecimento que venha diretamente da agricultura familiar. O que a gente costuma falar que é os circuitos curtos, né, de produção e consumo, circuitos de proximidade, né? Então, essa comida que a gente compra de sábado nessa feirinha... Economia circular também. Eu conheço o produtor, ele vem aqui todo sábado, eu vi a filha dele crescer, hoje a filhinha dele já trabalha com ele na barraca, então eu tenho uma relação de familiaridade, assim, eu comento dos alimentos, quando que vai chegar o morango, e nós vamos trocando, e ele também cresceu muito, porque, de certa forma, eu pesquiso um pouco ele, né? Então, eu vejo como ele aprendeu a falar com as donas de casa aqui do bairro, e entender o que cada uma gosta, e daí ele traz uma coisa nova, diferente. Eu me sinto bem, assim, de saber de onde vem a minha comida, né? Que é orgânica, agroecológica, e também de que o meu dinheiro sustenta a família dele e dos colegas dele ali, né, da região de Biúna, né? Então, eu acho que esse componente está muito presente hoje, cada vez mais, que as pessoas estão procurando saber como o papel político do consumidor, né? E isso, numa situação que nós estamos de baixa das políticas públicas, aumenta mais ainda o nosso papel, né? Da gente escolher bem onde a gente vai comprar. Eu brinco, falo que a minha vida era muito mais simples quando eu não conhecia nada disso, porque eu ia no supermercado uma vez por semana, 2 horas, fazia tudo o abastecimento da minha casa, né? E agora virou assim, inclusive na pandemia, a gente compra nesse entreposto, nessa feirinha, e também compra o cogumelo de um amigo, o palmito de outro amigo, que entrega aqui na porta, e uma manteiga de coco também, o pão. Então, ficou mais complexo, entende? Mas eu me sinto mais coerente dessa maneira. Você está fortalecendo também os pequenos produtores, exatamente, né? Então, me dá mais trabalho a fazer as contas e acompanhar tudo, mas eu me sinto mais coerente fazendo dessa maneira, né? Quer dizer, a gente só vai no supermercado mesmo quando não tem nos outros lugares, né? Mas então foi isso. Você me falou, para você talvez comentar um pouco mais, o papel político do consumidor, né? Porque quanto tempo que vai demorar? Né? É uma coisa que a gente até estava falando quando a gente estava esperando aqui. Quanto tempo que vai demorar para a gente chegar no nível que a gente chegou nas políticas públicas, né? Por exemplo, como você falou, eu fui presidente do Conselho de Segurança Alimentar aqui de São Paulo. E aí nós chegamos a comprar toneladas de feijão do MST. Então, um círculo muito virtuoso de relações se estabeleceu, porque nunca que a gente podia imaginar que criança de escola pública ia comer arroz e feijão, e comer arroz e feijão orgânico, né? Então, foi uma coisa muito bacana, e que a gente, na aplicação da lei, né, que era a lei dos 30% da agricultura familiar, encontramos problemas, por exemplo, com relação à vigilância sanitária, né, que daria uma live falar sobre isso, mas, enfim, não existe muito registro para produto artesanal.
Então, nós estávamos dialogando, quando parou tudo, com a vigilância, né? Como vamos dizer, fazer protocolos para o produto artesanal. E daí eu te pergunto, quanto tempo que nós vamos levar para voltar nesse ponto, né? Então, enquanto isso, eu acho que aumenta o papel da sociedade civil, né? E nós, como consumidores, acho que temos que ter isso em mente, né? Ter essa consciência. Sabe, Cris, que o Gandhi tem uma frase muito interessante que diz assim: nós somos aquilo que nós queremos ver no mundo, né? Somos aquilo que queremos que aconteça. Talvez a gente esteja nesse momento. Exato. Porque nós falamos muito tempo em políticas públicas, durante 30 anos, sei lá, em políticas públicas, 25 anos, 30 anos, mas a gente ia lá e comprava qualquer coisa, né, para se alimentar, para voltar lá para refletir sobre as políticas públicas. Exato. E hoje, o que acontece? Quer dizer, hoje a sociedade talvez deu um passo a mais no sentido de fazer aquilo que propunha, né? Exato. De consolidar e criar outras formas de vida. Você concorda? Sim, e acho que esse conceito que vocês estão trazendo, o canal Chai, que é do bem viver, né? Eu acho muito atual, sabe? Nesse conceito que até eu estava comentando com você que eu vi uma live que você fez com o Célio, como é o sobrenome dele? Turino, né? Turino. Que ele fala daquele conceito indígena, como se pronuncia? Tecoporã? Tecoporã, que é o modo bom de viver na casa dos indígenas guaranis. E o Sumac Calçai, que é o bem viver equatoriano dos quechuas, e o Vivir Bien, que é o Sumac, que é a manha dos aimaras da Bolívia. Então, você tem toda uma tradição das populações originárias, né? Exato. Juntando com essas experiências modernas da modernidade, etc., né? Importantes. E que é uma visão bem holística, né? De uma harmonia, procurar uma harmonia com relação à natureza, com relação às pessoas, né? Então, vamos dizer, eu que estava num campo assim, que tinha até uma participação internacional e tudo, agora eu estou bem local. Participo da associação de bairro, participo aqui da minha casa, da vizinhança, e acho que estou fazendo o melhor que eu posso aqui, né? A Beth Greenberg também te conhece muito, né? Claro. Uma pessoa que também vai ser entrevistada pelo canal logo, esperamos que seja logo. Ela pergunta sobre a importância das hortas comunitárias para você, e ela fala que você sempre é e sempre será uma fonte de inspiração, né, para todos nós. Muito obrigada, Beth, querida. E ela gostaria que você comentasse alguma coisa a respeito disso. Das hortas comunitárias. Eu acho que a gente está assistindo um processo quase que trocado, assim, que a gente vê cada vez mais uma urbanização do campo, da área rural, e uma ruralização da cidade, né? Porque também no campo você tem cada vez mais, vamos dizer, fazendas tecnológicas, né? Você sabe exatamente o que a vaca comeu ali, tudo. Quer dizer, hoje não tem mais aquela situação que a gente idealiza, e que até os produtos, quando querem dizer que são bons, eles põem aquelas imagens da vaquinha pastando, como se fosse assim um sítio de antigamente, né? Mas a gente sabe que a realidade é outra na área rural. E assim, na cidade, eu acho que a população, assim, do ponto de vista do consumidor também, muito preocupado com o que ele está comendo, né? Porque são muitos desafios, né? Então, isso levou, assim, um crescimento, né, das hortas urbanas. Eu acho que São Paulo tem um movimento muito, vamos dizer, unido, né, que principalmente em torno do MUDA, do movimento urbano de agroecologia, né. Então, pessoas militantes mesmo, que estão abrindo hortas em vários lugares. Eu acho um trabalho muito bonito. O meu doutorado na universidade, lá na saúde pública, foi sobre esse tema das hortas urbanas, né? E eu pesquisei muito também nas UBSs, as hortas das UBSs, no município do Embu das Artes, e eu vi situações incríveis o que é trabalhar numa horta. Porque eu tenho a minha horta, mas uma horta comunitária é outra coisa, porque envolve uma organização. Eu vi, assim, pessoas que se curaram, assim, de profunda solidão, de
de depressão, estava tomando remédio de tarja preta, só trabalhando na horta, entende? Então, eu defendi no doutorado que eu fiz aquele modalidade de doutorado que é de 3 textos, sabe? Porque eu tinha 3 eixos de trabalho, e um que era ligado à saúde era esse da recuperação das doenças crônicas, né? Então, defendi que a unidade básica de saúde deveria trabalhar mais nessa linha da promoção da saúde, e poderia ter hortas, né? Deu um probleminha no som? Deu? Não, para mim, para você não? Nada, não. Tá bom. Só deixa eu fazer uma pergunta, é o seguinte, voltando para a experiência da comunidade, porque vocês têm experiências incríveis na comunidade, quais seriam os principais momentos que você destacaria na experiência que você está tendo da sua comunidade? Eu vejo assim que a refeição para nós é o ponto central, né, de viabilizar, até do ponto de vista assim, de fazer uma economia, de comer bem, e também da comensalidade, né, porque a gente se reúne para comer, cada dia é um que cozinha, é muito bom isso, porque cozinhar dá trabalho, ocupa bastante tempo, e aqui no caso nós estamos cozinhando para 16 pessoas, né? Então as nossas panelas são grandes, as formas são grandes, as quantidades que a gente faz, tudo é grande. Então, eu passei a cozinhar, em vez de quase todo dia, 2 vezes por semana só, então me liberou muito tempo para fazer outras coisas também, né? Então, a gente se distribui assim, um é responsável por ir fazer a compra, depois distribui, aí, quando chega na hora do almoço, bate um sino, e a gente chama pelo grupo do WhatsApp também, que a gente formou um grupo no WhatsApp, almoço! E aí, bate o sino, é o melhor momento do dia, é o melhor momento do dia, porque daí todo mundo também, vem as crianças e tudo, e a gente sempre dá uma salva de palmas para quem cozinhou, tira foto das preparações, sabe? Faz assim, até quando a gente mostra, eu tenho um filminho aí que a gente vai mostrar, que tem tem muita foto de comida, porque foi o que eu mais fiz durante a pandemia, foi ficar tirando foto das nossas preparações. Então, acho que foi um pouco essas demandas, assim, que a gente resolveu se organizar. Depois também tem a lavar louça, arrumar a cozinha. Além disso, eu acho que uma coisa forte que a gente tem um pouco, a gente já tinha esse hábito antes de ritualizar a passagem das estações. Então, a gente faz um pequeno ritual entre nós aqui, agora vamos entrar no outono, né? Então, isso também para nós é uma coisa marcante, a gente faz um pouco de meditação juntos, e eu acho que isso também cria união entre nós. E isso também é uma coisa que a gente se perdeu um pouco, essa vida urbana tirou a gente um pouco dessa conexão com a natureza. E eu tenho certeza absoluta que o equilíbrio que a gente encontrou como grupo tem bastante relação com isso, de estar assim, trabalhando na horta, estar observando a natureza e estar procurando se alinhar, buscar, resgatar essa conexão, né? Então, agora, o outono... Interessante essas passagens de estações, né? Como você falou, a gente perdeu essa conexão com a natureza mesmo em todos os mundos, né? Mas essa passagem, essa observação da natureza, o comportamento dela, né? A vida, a verdade que cada estação traz, né? Você lembra no ciclo Metamorfose que você falava, por exemplo, no inverno, como um tempo de silêncio, como um tempo de reflexão, como um tempo de você buscar lá no fundo as suas verdades para você expandir na primavera. Os tipos de alimentos que se variam, você podia falar um pouco sobre isso? Como que vocês até eu vi essa mudança de estação? Eu vi uma frase que falava enraizar no outono, brilhar no inverno e florar na primavera, né? É pura. Então, por exemplo, agora a gente está caminhando para o outono, né? Está no outono. Então, é um momento que começam esses ventos mais frios, né? Então, eu percebi assim como
eu consegui afinar melhor a minha relação com a natureza, estando presente, porque eu estava viajando muito, né? E cada hora estava numa estação. E agora eu pude observar desde o canto dos passarinhos, as sementes que a gente planta, o desenvolvimento delas, entende? A relação disso com, né? Então, por exemplo, agora você pode observar que o final da tarde já está mais frio, né? Não está mais aquele calorão que estava, e também com mais vento. Então, o vento derruba as folhas, né? Então, começa aqui ter que rastelar as folhas. Então, a gente procura fazer uma atividade sistêmica. Então, as folhas que a gente recolhe vai para adubar o solo, né? Porque agora é uma época de adubação. Então, a gente costuma fazer uma metáfora com a vida. Então, agora é a hora, por exemplo, no outono, da gente se desfazer do peso morto. Né? Tudo que nós vamos fechar um ciclo da natureza e o inverno vai abrir uma nova vida, né? Quando a gente vai sonhar o nosso projeto de vida do próximo ciclo. Então, no outono é onde a gente vai fazer a desintoxicação, a limpeza, tirar o peso morto, né? Começar a nossa pele começa a ficar mais seca também, então é hora de trabalhar com... Aqui a gente tem babosa, por exemplo, então é hora que a babosa, a gente corta a babosa para fazer uns gels, para passar no cabelo, na pele, porque no outono é esse momento, né, da gente começar a criar... Na verdade, o outono é uma preparação para o inverno, né, onde a gente começa a comer mais raízes, comer o que está embaixo da terra, né? Então, cenoura, beterraba, nabo, a época também de chuchu. Isso é uma coisa legal que a gente tem procurado fazer, e como a gente compra em entreposto, é diferente. No supermercado, você vai ter a mesma coisa o ano inteiro. No entreposto, não. Não tem tudo o ano inteiro, porque eles estão trazendo do pequeno produtor, da agricultura familiar, aquilo que dá na natureza, né? Agora é tempo de abacate, agora é tempo de frutas cítricas, né? Por quê? Porque nós temos que fortalecer o pulmão. Então, tem uma magia que liga tudo com tudo. E a gente, essa vida nossa urbana, nos aparta muito dessa conexão com a natureza, né? Então, é fazer um pouco o fio contrário, fazer o caminho de retomar. E esse caminho, eu percebo que ele é curativo. Ele é curativo. Ele nos dá vigor, energia. Eu vejo Porque isso. a comunidade tem a ver com a saúde, né? Com a saúde coletiva. Com a saúde coletiva, exatamente. Agora, como que as crianças vivem, por exemplo, tinha um professor que falava o seguinte: as crianças de hoje em dia acham que a fruta, o legume nasce na prateleira do supermercado, né? Quer dizer, você não tem mais essa conexão de onde surgem as coisas, como que as crianças, por exemplo, agora com o espaço da casa retomado, vamos chamar assim, como é que as crianças se conectam com essas experiências? No trabalho, trabalhando, a gente vai envolvendo, a gente teve a felicidade de ter um parto aqui durante a pandemia, nasceu uma menininha, a Luanda, que agora vai fazer, dia 20 de maio, ela vai fazer 1 ano. E ela vive cheia de terra. A gente fala que é B12, que ela está... a B12 dela na terra. Então, ela participa com a gente. O Storm também tem 2 anos e uns 4 meses, eu acho. A gente procura envolver as crianças no trabalho, né? Elas veem a gente trabalhando, né? Não é uma coisa teórica, né? É uma coisa que a gente está ali fazendo as coisas, né? A gente também faz a captação da água da chuva. Eu tenho, acho que 1, 2, 3, 6 bombonas. São uns galões de azeitona, assim, enormes, assim, porque daqui a pouco também tem essa questão da água, né? Daqui a pouco está parando as chuvas, né? E aí a gente tem essa reserva de água que a gente segurou no verão, né, nessas bombonas, né? E também é bom lembrar que água
é um ponto importante no outono, né? Porque a gente começa a esquecer de tomar água, né? Que não tem mais aquele calor, né? Que você... Então, é bom se lembrar disso no outono, né? Mas o Vocês outono fazem. também nos convida, a gente faz alguns rituais também, assim, por exemplo, o outono é bom a gente, como a gente está se desfazendo das coisas, tirando esse, como eu falei, o peso morto, e fica com aquilo que é, vamos dizer, como registro de experiência, o que ficou daquele ciclo que você terminou, você vai levar para o próximo ciclo, senão aquilo você descarta. Então, na metáfora desses caminhos espirituais, um ritual que a gente faz nessa época é a limpeza do armário, que a gente chama. De você olhar suas roupas, aproveitar e fazer uma doação, que está chegando frio, tirar, limpar, a limpeza dos armários e tirar os cobertores e toda a roupa que você vai usar no inverno para aproveitar o sol, né? Pôr no sol a roupa que você vai usar no inverno, que deve estar tudo com cheiro de guardado, porque a gente está vindo do calor, né? Então, são essas pequenas rotinas que eu acho que, na verdade, essas atividades domésticas ganharam houve uma inversão de prioridades, que elas se tornaram muito importantes. E a gente fazia isso aí meio assim, né? Na correria de ir para o trabalho, de fazer uma coisa e outra, aquilo era uma tarefa quase invisível, né? E agora elas adquiriram uma importância muito grande. Por exemplo, saber cozinhar, né? Hoje em dia, eu considero que cozinhar é como um ato de resistência, né? Porque quase todo mundo come comida pronta, ou lanche, a maioria absoluta, né? Então, até uma questão bem importante se destacar, que nós temos o guia alimentar, que foi considerado um dos guias melhores do mundo. O guia fala isso, né? De a gente comer as frutas e os alimentos da estação, e ela condenou muito isso de viver de lanche. É um guia que está até, é bom citar, porque é uma publicação É muito a comida de importante, verdade, né? A comida de verdade. e tem assim como a gente tem forças atuando em todas as áreas, a gente tem forças que estão querendo rever o guia, porque o guia diz literalmente não comer ultraprocessados. Eles mudaram. Antes a gente tinha aquela pirâmide, sabe? Aquela pirâmide do alimento, né? Então, a base da pirâmide era que você podia comer mais, e até a ponta da pirâmide, que são os alimentos que poderia comer pouco. E eles mudaram o paradigma de abordagem, eles começaram a trabalhar, foi um grupo da USP que fez, professor Carlos Monteiro e a equipe, de abordar o alimento pela sua naturalidade. Então, comer o alimento in natura e a escala até o ultraprocessado. O ultraprocessado é biscoito recheado, salgadinho. São coisas até que nem deveria chamar comida, porque não tem nada de natural, são produtos que a gente deveria comer, porque também não tem que ser xiita, né? Vamos dizer, você está fazendo uma viagem, não tem como parar, não sei o que, você comeu um produto desse, ainda vai lá. Mas no seu dia a dia, isso virar sua comida, não é de verdade, né? Tem até autores que querem que isso chame produtos nutricionalmente supérfluos, que não poderia mais chamar comida. Outros que falam que deveria chamar Frankenstein alimentares. Sem querer, vocês estão trazendo assim determinados elementos, né? Porque às vezes não importa a escala, às vezes uma escala pequena também, mas ela traz uma série de experiências e elementos importantes para se reproduzirem, né? Como o sagrado da alimentação, né? O sagrado da relação entre as pessoas, o sagrado dos rituais em relação. Eu queria que você falasse um pouco sobre o silêncio, porque muitas vezes os desafios das comunidades são as demandas, as comemorações, as celebrações, etc., mas tem um momento que não é só no inverno, que é o silêncio, que talvez dê essa liga também. Como é que acontece isso com vocês? Olha, eu não sei se é porque a gente está muito perto um do outro e, sabe, a convivência na intimidade, assim, a gente se vê todo dia e tudo.
Eu acho que espontaneamente, porque a gente nunca conversou sobre isso, mas a gente evita um pouco assim de fazer reunião, muita reunião para combinar as coisas, sabe? Acho que a coisa se fluiu mais assim, na intuição de cada um, sabe? No silêncio. Então, eu acho que isso foi um ponto importante que você trouxe, que foi uma, de certa forma, uma escolha espontânea que o grupo fez, de não ficar como a gente é acostumado, tudo a gente conversa, combina, então a gente está levando mais no silêncio, né? E a gente tem uma prática de silêncio que a gente se reúne para meditar. Então também eu acho que isso, meditar em grupo, meditar junto, também isso ajuda muito, porque eu acho que você limpa o coração, né? E vai tirando aquelas coisas aquelas energias que vão, vamos dizer, influenciando a gente. Acho que a meditação, para mim, eu saio da meditação, parece que deletou tudo, e acho que acontece com eles também, né? E agora, assim, particularmente, nós estamos entrando num período de maior silêncio, porque no verão, sabe, é tudo muito crescimento, expansão, assim, muita música, né? A gente com as crianças. E agora já começou uma outra temporada, eu percebo aqui. Cada um fica mais na sua, não se reúne tanto, porque estamos, assim, preparando o terreno para entrar no inverno, né? Que acho que também tem isso, o silêncio da época, né? Da estação que a gente está, né? Que o outono a gente vai começando a virar para dentro, né? Fazendo esse trabalho de introspecção. Então, a gente costuma dizer até que as palavras, os caminhos espirituais do outono é introspecção, experiência e força. Então, introspecção, porque você vai virando para dentro, experiência, porque é como se a gente faz nesse momento uma avaliação do seu ciclo de vida até agora, entende? O que você vai tornar isso experiência sua de vida, o que você vai descartar. Então, e essa transformação, e a força é essa transformação de conhecimento em sabedoria, né? De você se apropriar daquilo que ficou como experiência desse ciclo que está se encerrando, né? Também é o momento que, então, a gente aduba o solo, a gente trouxe muito adubo agora para jogar na horta e nas nossas plantas, e é o momento que a gente começa a separar sementes que a gente vai começar a plantar, e, enfim, são esses pequenos rituais aí. Você está trazendo uma coisa importante, porque a formação de uma comunidade urbana, ela não significa apenas uma discussão coletiva de tarefas, de trabalhos, mas tem afinidades, tem afetos, convergência de afetos, convergência de silêncios, de poéticas da vida, etc., para você chegar a uma coisa, talvez fatores unitivos numa comunidade que talvez muitas vezes sejam até invisíveis, né? Você, aquele amálgama que você vai criando entre as pessoas, para que leve a comunidade à frente, para que o silêncio e a vida seja respeitada, uma de cada um, o seu limite, o seu espaço, etc., né? Porque, às vezes, o que eu vejo é que tem muitas comunidades que se formam por uma heterogeneidade de interesses, mas elas não chegam lá, né? Porque, na verdade, a comunidade não é uma soma de indivíduos, né? Uma soma de indivíduos, exatamente, né? E você trouxe uma coisa muito importante, quer dizer, esse ritual da alimentação, quer dizer, como que a alimentação é unitiva, né? E como que, no caso, a alimentação vegana, né, ela trouxe para vocês um reposicionamento entre os animais, com a natureza, consigo mesmo, né, com as matas, com as formas de ser da sociedade, né? Tinha o Bernard Shaw, um escritor, ele falava o seguinte: os animais são meus amigos e eu não como os meus amigos. Eu gosto muito dessa expressão. E tem algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo. Uma delas é que nós estamos também indo para o final do tempo. Vamos passar o vídeo, Hamilton? Vamos passar o vídeo, mas só queria te perguntar, depois queria que você me respondesse duas questões, mas vamos passar o vídeo, né? Vamos passar o vídeo. Vamos passar o vídeo. Mas as pessoas estão querendo saber agora, lembrei. Opa!
Lindo! Quer falar Muita foto de comida, né? Muita foto de comida. Eu falei que era o ponto. Eu falei que a comida era o ponto. Vídeo? Não, eu falei que a comida era o ponto central da nossa experiência. O vídeo mostra isso, né? Que é só a comida. Mas também quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu não queria mostrar muito as pessoas. Então, eu mostrei mais as ações, assim, não queria muito ficar focando em pessoas, mas nas ações que a gente fazia, né? E também acho que uma coisa legal que mostrou é aí é uma coisa para a Beth, como a Nike, principalmente a Nike fez isso, ela inventou muitos brinquedos com material reciclado, que a gente separa, né, os resíduos aqui, uma parte vai para o minhocário, uma parte vai para as nossas... Eu tenho 7 tartarugas, e então uma parte da comida vai para as tartarugas, e no mais, assim, o que é reciclado, a gente passa o reciclado aqui, mas a Naya aproveitou muito dos nossos caixotes e tudo para fazer os brinquedos das crianças, né, durante esse... As crianças mesmo que foram construindo os brinquedos, né? Que é uma forma de não ficar o tempo todo no computador, no celular, na internet, né, jogando, né? Cris, tem algumas pessoas fazendo perguntas se é possível visitação. Nesse momento não, né? Não, nesse momento não. Mas vocês já pensaram nisso, assim, em algum momento, etc., de outras pessoas irem aprender com vocês? Nunca tinha pensado, mas pode ser, sim, claro, sem problemas. É o seguinte, existe uma experiência de comunidades muito antiga, né? Talvez, se você pegar as comunidades indígenas, quilombolas, etc., são ancestrais mesmo. Mas de 30 anos para cá, você tem várias experiências das ecovilas, né? Uhum. Das comunidades alternativas, comunidades intencionais, comunidades frugívoras, comunidades veganas, comunidades vegetarianas, comunidades nudistas, comunidades, enfim, né? Inclusive co-housing, né? Que surge na Dinamarca, acho que há 30 anos atrás, etc., e que hoje
está tomando pelo envelhecimento até da população, está tomando uma importância bastante grande, né? Até no Brasil, né? Sim, no Brasil também. E está chegando no Brasil atrasado. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, e inclusive o Jorge do canal Chai também fez. Como que é possível expandir essa experiência? Porque a experiência de vocês é num pequeno terreno, né, com algumas comunidades, umas casas próximas, etc., fazendo um ótimo aproveitamento do espaço, etc. Mas como que é possível expandir uma experiência dessa para que ela se torne talvez até um modo de vida urbano, entende? Que cada pessoa, ou cada grupo de pessoas, ou de familiares afins, etc., nas periferias, nas populações mais vulneráveis, elas possam reproduzir elementos dessa experiência que você nos traz. Você já pensou nisso? Bom, eu acho assim, do ponto de vista mais conceitual, a gente se alinha, a experiência, ela se alinha muito ao que hoje está sendo tratado como permacultura urbana, né? Que além do alimento, essa questão da água, dos resíduos, né? De produzir alimento no seu próprio lugar, é uma visão que está bastante, vamos dizer, presente nessa ótica da permacultura. Eu acho também que a gente se alinha a essas experiências de cozinha comunitárias, né? Quando a gente estava no Consea, inclusive no Polis, eu coordenei uma pesquisa que era sobre os restaurantes de R$1, restaurantes populares, né? O governo, quando implantou os restaurantes populares, incentivou a implantação nos municípios de restaurante, ele também veio com um projeto de cozinhas comunitárias, que era, assim como o restaurante está para o centro da cidade, que é o lugar que as pessoas transitam na hora do almoço, as cozinhas comunitárias estavam para os bairros, né? Então, era um trabalho de autogestão, normalmente com um grupo de mulheres, e em muitos lugares foi muito bem sucedido, né, esse trabalho. Eu tenho visto também alguns condomínios que estão trocando coisas, então, se uma pessoa faz muito de uma coisa, ela troca com o vizinho. Tem um condomínio aqui perto, aqui no Butantã mesmo, que eu tenho tido relatos disso, de trocas entre os moradores, né? Eu acho que, assim, a gente não tem experiências muito documentadas sobre, assim, tão local, né, como essa, assim, 5 famílias, né, porque isso a gente está num plano super, super local, né. Mas eu acho bem possível que aqui mesmo no Você já bairro... pensou você, por exemplo, como uma pensadora também da cultura nutricional e alimentar, etc., você fazer um pouco uma pesquisa dessa natureza para estimular essas outras Sim, experiências? você está me estimulando. Pense nisso, sem sair do lugar, né? Sem sair do lugar. Home office. Cris, uma coisa, nós estamos numa pandemia, mas a grande pergunta é o seguinte: e pós-pandemia? Você acha que, vocês já pensaram nisso, por exemplo, é uma coisa de oportunidade da pandemia, e após pandemia há possibilidade de continuidade dessa experiência, de aprofundamento dessa experiência, de diversificação dessa experiência? Eu acho que a gente tem laços suficiente para continuar. Talvez não com a intensidade que a gente está agora. Por quê? Porque aos poucos, né, conforme for liberando o trânsito, o ir e vir, né, a gente vai começar a ter, vamos dizer, outros impulsos para sair, né? Então, não sei se vai estar todo mundo aqui, né, como está agora, né? Eu mesma, né, não sei se vou voltar a viajar ou não. Então, vamos dizer, durante a pandemia, acho que aquilo que a gente comentou outro dia, que aquele filósofo Bauman fala sobre a comunidade, né? Que a comunidade envolve esse conflito da individualidade e a comunidade, né? Enquanto a gente teve esse limite que foi dado de fora para dentro, nós criamos um nós. Nós. Era nós e o lá fora, né? Quando esse limite se diluiu um pouco, né? Porque começou a ter uma liberação, depois voltou de novo, né? Ficou de novo, fechou, né?
Então, nós não sentimos ainda muito o que seria quando cada um de nós começar a ter apelos, impulsos para sair do nós, entende? Que nós criamos, né? Que significou proteção, que significou convívio, que significou reciprocidade, e principalmente que significou pertencimento num momento de isolamento, né? Que foi muito positivo, a gente sempre tinha com quem conversar, enfim, né? Cantar, ficar em silêncio, meditar junto. Então, eu acho que do ponto de vista da disposição do coração de cada um, sim. E temos elementos, assim, como eu falei, a mesma visão de mundo, né, da alimentação e do que é o bem viver para nós, mas eu não sei como vai ser a continuidade quando cada um de nós começar a também dar importância para o que está lá fora, né? Então, o que disso vai permanecer? Mas eu acredito que, talvez não nessa intensidade que nós estamos agora, mas que a gente, acho que cada um de nós tem no seu, assim, no seu processamento da experiência, a importância que foi de vários pontos de vista, da saúde, da economia que a gente está fazendo, comprando, assim, compras coletivas e em grandes quantidades, né, a granel. Eu acho que uma parte vai permanecer e uma parte vai com a vida mesmo de cada um, né? Talvez esteja sendo plantado já, assim, pequenos paradigmas, pequenas formas de ser, de uma nova vida urbana, né? Aqui e ali, né? Com todas as coisas que você citou, e talvez a comunidade seja um ponto alto disso, né? Uma comunidade reprodutível no mundo urbano, né? Talvez mude um pouco o perfil dessa loucura do mal viver que nós vivemos hoje nas cidades, né? Exatamente. Cris, eu queria saber se você gostaria de fazer mais algum comentário, porque a gente já está bem no final do tempo, para fazer os comentários finais, agradecimentos finais, etc., ao programa, e se você tiver algum comentário, ainda dá tempo. Você disse que tinha alguma pergunta, já foi, né, as perguntas? Não, eu fui aproveitando as perguntas, etc., sim. Né, das pessoas que foram fazendo, e emendando na nossa conversa, né? Assim, eu gostaria de deixar, assim, como mensagem, seja de um ponto de vista comunitário, seja de um ponto de vista, assim, da minha participação na comunidade aqui, essa questão do autocuidado, sabe? Porque a gente acaba delegando muito da nossa saúde para a cabeça, para, enfim, o psicólogo, o coração para o cardiologista, enfim, a gente separa muito a gente. E eu acho que essa experiência me trouxe, assim, mais vigor e mais autodeterminação na minha capacidade de cuidar de mim e de cuidar dos que estão à minha volta, né? Então, tá valendo a pena a organização e o trabalho que dá e assim, pelo resultado que eu vejo ninguém ficou nem gripado aqui, entende? Então, eu acho que a gente conseguiu, por todas essas práticas, porque não é uma coisa, não é só comer bem, porque a gente meditou, eu acho que esse é importante, um ponto que eu queria deixar. É uma visão mais holística, sabe? Então, porque a gente cantou junto, a gente meditou junto, a gente fez yoga, a gente comeu junto, entende? Não é uma única coisa que vai trazer esse sentido do autocuidado, né? E todos nós trabalhamos, entende? Todos nós estamos trabalhando, todos tivemos que migrar para o online, um trabalha com site, outro atende terapia, todo mundo trabalha e conseguimos fazer essa conjugação, né, do tempo para a comunidade e do tempo para o seu próprio trabalho, né? Então, deixa essa mensagem. Eu vi outro dia um filósofo colombiano, Bernardo Toro, não sei se você já ouviu falar dele, que ele fala isso, as 3 sabedorias, da autocuidado, o autoconhecimento, se abrir para você se conhecer na experiência, e a autodeterminação, que é a capacidade de você dar uma ordem para você e você cumprir, né? Então, eu acho que isso, tanto a ligação com a natureza, quanto o fato de estarmos em união, aqui unidos, eu acho que nos deu
condição de seguir, né? Estamos ainda, né? Porque não acabou. Independentemente dos limites, né? Porque você apontou aí os limites, mas que já ocorrem certas práticas que talvez possam ganhar fronteiras nas periferias, né? Nas populações mais vulneráveis. Né? Uhum. Ainda talvez não esteja nesse universo, seja de algumas pessoas eleitas desse clube dos humanos, vamos chamar assim, privilegiados, né? Uhum. Mas eu acho que o próximo passo seria talvez traduzir essas experiências e essas pequenas experiências numa escala maior. Sim. Né? Porque, inclusive, eu acho que você traz uma questão importantíssima, que uma comunidade é mais do que uma economia solidária. É mais do que uma economia solidária, é muito mais do que uma economia solidária. É um ato de consagração, de celebração mesmo, e você traz uma ideia de um equilíbrio, de um alinhamento entre o físico, o mental e o espiritual. Né? Uhum. Quer dizer, não que seja uma cartilha, que tem que ser assim, porque cada uma é diferente da outra, mas espiritual no sentido de que você tem uma relação com a natureza maior do que você, né? Você tem uma relação com o silêncio, você tem uma relação com a meditação, com o autoconhecimento, com a sabedoria, quer dizer, tem todo um processo riquíssimo que acontece numa comunidade, que muitas vezes é um lado oculto. E eu acho que esse talvez seja um lado oculto da pandemia, que talvez necessite se mostrar. Ao mesmo tempo que temos todas essas mortes nos causando um trauma terrível, mas ao mesmo tempo a gente tentando tatear ali, como você falou, cozinhar e resistir, né? Resistir não é só ir para a rua, hastear bandeiras, cozinhar é resistir. Fazer silêncio numa cultura do barulho é resistir, né? Equilíbrio e equanimidade mental num momento como esse é resistir. Então, tem várias fontes de resistência que a comunidade nos traz para que ela seja feita de uma forma mais global, mais holística, mais integrada. Nesse sentido, eu acho que abre uma discussão fabulosa aí para as próprias comunidades pensarem essas questões, né? Uhum. E as comunidades, inclusive, das próprias periferias, né? Uhum. Exatamente. Sabe? Porque esses elementos estão presentes lá, sem dúvida alguma. Né? Uhum. E depois teria muitas outras questões, perguntas, etc., mas eu acho que o tempo não vai dar. Eu queria chamar o Fernando para encerrar. E também, né? Eu queria, assim, só agradecer o canal Chai. Eu acho que vocês estão trazendo questões muito importantes para nós, assim, que é essa questão do bem viver, sabe? Eu vi algumas lives, eu acho muito atual isso, sabe? Eu acho que a gente está num período de baixa, não que a gente não deva continuar militando pelas políticas públicas, mas a gente está em um outro momento agora. Então, eu acho que essa importância da sociedade civil, a importância de formar essas comunidades, então vocês trazerem essa construção do bem viver, né, que está acontecendo em tantos lugares do mundo, essa importância de novo do local, né, que tantas vezes a gente já passou por isso e tudo. Então, eu, assim, parabenizo, vida longa ao canal Chai e namastê. Namastê. Como o pessoal diz, confinastê. Confinastê. Muito bom. O confinado que habita em mim, saúdo o confinado que habita em você. Metade de mim em você, metade de você metade em mim. É isso? Chai. Chai. Chai para você. Chai para você. Chai. Fernando, fica um pouquinho. Vamos conversar. Muito obrigado, Cris, por toda a explanação. Assim, acho que é muito interessante ver a sua experiência. Eu já passei por tentativas de comunidades rurais, né? E hoje, com essa pandemia, acho que é importantíssimo, né? A gente está repensando tudo, né? A pandemia está fazendo repensar e eu acho que buscar esse senso de comunidade, né? Isso tem a ver com o bem viver também, né? Eu percebo que nessa pandemia, a própria comunidade aqui onde eu vivo, na Vila Prudente, as pessoas estão se conversando, onde está tendo a vacina, né? Que vai ter a vacina da gripe, e a pessoa pergunta, e estão perguntando, as pessoas parecem que estão, apesar do confinamento, essa conversa está acontecendo, essa comunidade local e também global, né? Porque você está em um lugar, o Hamilton está em outro, eu estou aqui, a gente está
formando essa comunidade, mesmo que virtual, nesse momento, e você tem essa experiência de estar no real, né? Que é muito mais divertido. E é isso. Obrigada, gente. Tchau para você. Tchau, tchau. Tchau. Vou encerrar aqui a transmissão. Vamos lá.